Claro que tem uma questão política também muito grande em relação a isso. Porque um governo que tem um problema de interlocução com o Congresso, que hoje depende muito de Arthur Lira, que até ensaiou, digamos, uma certa entrada no governo e agora já há um distanciamento. E que, digamos, a grande estrela, que era o interlocutor dessas questões mais importantes, sobretudo na área econômica, o ministro da Fazenda está começando a perder força exatamente sobre essa questão. A pergunta é, até onde vai o governo? Qual a possibilidade dessas ideias do governo, seja de reduzir o déficit neste ano, a chegar a zero no ano que vem, o quanto que isso é factível? Não parece factível porque, claro, as pessoas sabem ler e fazer conta, e o governo não pode ignorar isso. Não somente agentes do mercado, como também o Congresso, como a sociedade brasileira, que olha para o que está acontecendo, vê o que o governo produziu até agora, percebe que o governo não consegue entregar lá na frente, não tem ideias para fazer aquilo se tornar factível, isso tudo gera um problema muito grande. A gente vai falar, obviamente, de toda a repercussão política disso. Cláudio Dantas já está conosco. Temos aí o Dantas. Dantas, vem cá, por favor. Dantas, hoje, pessoalmente aqui, vamos lá, Dantas, pessoalmente aqui no estúdio Prós e Contras em São Paulo. Dantas, seja bem-vindo. Prazer. Veio diretamente de Brasília para nos dar exatamente essa análise política desse momento. Haddad foi sempre a estrelinha do Congresso, ou seja, aquele grande interlocutor do governo, tinha acesso a várias partes do Congresso Nacional, e estou falando do ponto de vista partidário, muito também dentro da Faria Lima, ou seja, dos agentes econômicos, mas parece que o mercado começou a fazer conta, o Congresso começou a fazer conta e a sociedade começou a fazer conta e chegou que essa conta não fecha. Não fecha, Piotr. Olha, o Haddad, a gente tem até aquela brincadeira dizendo que ele é o mais tucano dos petistas, né? E é quem mantinha, de fato, o diálogo com a Câmara. Até cometer aquela gafe, né, que levou o Lira a soltar uma nota, a fazê-lo pedir desculpas, e aí a relação realmente desandou. Mas o que fala mais alto, Piotr, são os números. De fato, a conta não fecha. Já o que se ouve já no Congresso é que haverá aí uma pressão para a revisão da meta, porque ela não será possível de ser cumprida do jeito que está. A situação é muito complicada, a gente está no meio da elaboração da LDO. Nós temos ali dentro da Câmara uma pressão muito grande para aumentar o poder dos parlamentares. Nós falamos sobre a questão até do cronograma da liberação de emendas. Ideia do deputado Danilo Forte, né, que você nos trouxe ontem. Ideia do deputado Danilo Forte, que é o relator, né, da LDO. E agora temos uma situação em que, se você não cortar despesas, e aí aquela história que o Lira já levantou, né? Reforma administrativa. Quer o governo queira ou não, vai ter que discutir o assunto. Vai ter que discutir o assunto. Você precisa incentivar investimento, só que o governo, apesar de ter lançado o PAC, né, de trilhão, não tem dinheiro para investir, né, para fazer esse investimento por conta do Estado. Então, é uma situação bem complicada, Piotr. A tendência é realmente o Haddad entrar nessa conversa, a conversa em relação à LDO, ela começa efetivamente a partir de terça-feira, tem uma audiência com a ministra Simone Tebet, mas o Haddad já entra muito fragilizado. E prova disso está naquela coletiva que ele deu ontem, onde ele calçou as sandalinhas da humildade, né, e elogiou, agradeceu o trabalho da Câmara na aprovação do arcabouço fiscal. Vou lembrar do comentário do Dantas ontem. Ontem o ministro que está na África do Sul com o presidente Lula, participando da reunião do BRICS, que já terminou, inclusive, mas quem tocou toda a ideia, a gente chamou, inclusive, o Arthur Lira de primeiro-ministro, foi o presidente da Câmara. Certo. Na ausência do presidente da República, na ausência do ministro da Fazenda, uma pauta extremamente importante para o governo, que é o arcabouço fiscal, foi tocada pelo presidente da Câmara. Como se fosse exatamente numa comparação de parlamentarismo e presidencialismo, quem governa é o primeiro-ministro, né? E o presidente vai lá representar o país em contendas internacionais ou em reuniões internacionais. Na ausência disso tudo, o governo conseguiu aprovar isso, aí, claro, com algumas restrições, eu já mostrei uma delas aqui, né? O governo queria 32 a 40 bi, mais uma emenda ali, essa foi rejeitada de forma muito alta, acima de 400 votos de rejeição. E aí o ministro fez essa coletiva para, digamos, fazer parte desse processo, apesar da distância, que foi o que o Dantas nos trouxe ontem. Para aparecer nas manchetes, para aparecer, né, na foto, é isso? Para aparecer na foto, porque senão ele nem apareceria, teria sido aprovado ali o arcabouço sem nenhuma declaração do ministro da Fazenda. E, Piotr, você mencionou aí, o objetivo principal do governo na aprovação do arcabouço, com as mudanças que haviam sido feitas no Senado, era a aprovação da chamada emenda Randolph. E nós ouvimos que
ela foi naturalmente retirada nesse texto final da Câmara e nós ouvimos algumas promessas de que não, ela será tratada na LDO, mas não é bem assim não, tá? Conversei com o próprio relator e com outros integrantes da Câmara que estão participando da redação e das discussões sobre a LDO e o que me disseram é o seguinte, os números não estão fechados. Aliás, é preciso olhar bem esses números, porque falar de 40, 50 bi para abrir para o governo ter licença para gastar, não vai ser assim tão fácil não, Piotr. Ou seja, para fechar essa conta precisa aumentar imposto. Como a economia não está crescendo como deveria acontecer se tivesse um plano, aí você começa a fazer a conta. Aumento de imposto sem plano de governo, a capital externo reduzindo no país, investimento externo, ou seja, não tem como fechar essa conta. E me disse o próprio relator hoje pela manhã quando conversamos, aumento de imposto é expressão proibida na Câmara dos Deputados. O próprio presidente da Câmara, nosso primeiro-ministro Arthur Lira, Sim. já deixou isso claro. Não tem aumento de imposto. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que ano que vem é ano eleitoral, Piotr. Dantas, obrigado pela gentileza, viu? Cláudio Dantas, hoje pessoalmente aqui no estúdio do Prós e Contras em São Paulo, na Jovem Pan News. Olha, eu vou só fazer de novo essa menção quando a gente se refere aqui, e eu tenho feito isso com muita frequência, ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara como primeiro-ministro, é só uma analogia, não tem absolutamente nada de forma jocosa de se referir. Não, muito pelo contrário. Eu estou pegando todos os agentes da realidade, tudo o que a realidade nos traz, e esse caso do arcabouço chama por demais a atenção. O presidente da República está viajando, o ministro da Fazenda também vai junto, ninguém fica numa semana absolutamente decisiva para a votação do arcabouço fiscal, que passa a ser a âncora fiscal a partir de agora. Antes você tinha a regra do teto, aprovada lá no governo Temer, justamente para disciplinar os gastos públicos que tinham sofrido um rombo no governo Dilma Rousseff, que foi uma tragédia para o país, que levou o país à maior recessão da sua história. Nem a pandemia conseguiu superar todos os erros econômicos cometidos durante o governo Dilma. E, de repente, quem toma a frente de fazer tudo avançar é o presidente da Câmara. Você sabe que o presidencialismo, né? O presidente tem lá todo o poder, ele representa o executivo, negocia com o Congresso e segue a vida. No parlamentarismo, o presidente, ou o rei, ou o imperador, seja lá quem for, entendeu? Representa o país internacionalmente em outras situações. Quem governa, de fato, é exatamente o líder no Congresso, o líder no parlamento. Neste caso, eu estou inferindo, né, a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tomou a frente de todas essas votações. Até porque ele tem uma influência muito grande sobre centenas de deputados na Câmara. É ele quem disse se o governo tem ou não tem maioria no momento. Na verdade, são maiorias circunstanciais de acordo com o interesse do país. E a gente vê gente muito importante, como o Dantas nos trouxe aí, dentro do Congresso Nacional, como o deputado Danilo Forte, lá do Ceará, em que ele deixou muito claro, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base da ideia do orçamento do país no ano que vem, que não dá para falar de aumento de imposto, não existe essa possibilidade. E que todas as propostas do governo não estavam cabendo no orçamento. Ao mesmo tempo, o presidente Arthur Lira, da Câmara, diz o seguinte: o governo, queira ou não, vai falar sim de reforma administrativa, que é justamente discutir o tamanho do Estado, que o governo do PT, historicamente, né, além de ser perdulário, sempre aumenta o tamanho do Estado. Quem paga o Estado é o cidadão. A pergunta é, o cidadão quer pagar um Estado desse tamanho? Ele quer serviços públicos de qualidade, mas precisa ser com esse inchaço do Estado ou tem formas mais inteligentes, coerentes e saudáveis de se fazer?